gente vê na nossa Torá mensagens incríveis, ensinamentos para a vida, de como Hashem ele comanda o mundo, quais são as ferramentas, os métodos que Hashem utiliza para ordenar e comandar, organizar o mundo que ele criou. Na saída dos judeus do Egito, a gente pode aprender aqui um yesod, um fundamento disso, da criação, de como Hashem conduz as criaturas, as pessoas, um fundamento muito forte. A gente vê que quando Am Yisrael estava saindo do Egito, ele está escrito na Torá que eles pararam diante da estátua de Pi Haherot, no local chamado Pi Haherot, diante da estátua de Baal Tzefon. Lá fizeram um acampamento, prestes a entrar no mar depois que o mar ia abrir, eles ali próximo do mar fizeram um acampamento. E está falando lá, nossos sábios explicam por que essa estátua ainda estava de pé. A gente vê que todas as estátuas do Egito, todos os deuses do Egito foram destruídos. Quando Hashem julgou todos os deuses, ele destruiu todas as estátuas dos deuses egípcios, mas ele deixou essa de pé. Por quê? Então vem nossos sábios e explicam, para que os egípcios vissem essa estátua de pé e ainda tivessem oportunidade de falar, não, nosso Deus ainda está brigando, nosso Deus ainda está, a gente ainda tem chance de lutar contra o Deus dos judeus. Vamos lá, o Baal Tzefon, que era, no caso, o Deus lá que estava ainda de pé, ele ainda tá de pé, vamos lá. E eles se animaram e foram atrás dos Yehudim para tentar ainda matar eles. O que a gente vê é que o povo egípcio já tinha passado por um ano de pragas, 10 pragas, na qual Hashem mostrou de forma clara como ele controlava o mundo. Teve mortos primogênitos, teve sangue, teve rãs, teve todas as famosas 10 pragas. Até os próprios feiticeiros do faraó falaram que a gente não consegue produzir isso é o dedo de Deus, não tem feitiçaria, não tem paganismo, não tem avodá zará que vai conseguir explicar o que está acontecendo aqui diante de nós com todas essas 10 pragas e o controle absoluto que o Criador, esse Deus que está do lado dos judeus, está mostrando sobre toda a natureza, sobre todo o mundo existente que a gente conhece. Demais. Então, eles tiveram que admitir. Mesmo assim, no final da história, quando eles estavam se aproximando para encontrar os Yehudim no deserto, para tentar ainda matar eles, numa última tentativa, Hashem deixou Makom para eles se enganarem. O que isso significa? A gente tem um conceito na existência, na criação, chamada livre-arbítrio. A pessoa ela tem que ter a capacidade de escolher entre o certo e o errado, porque toda a criação de Hashem e do ser humano está baseada nisso. Parte essencial e intrínseca é a capacidade da pessoa de escolher entre o certo e o errado para merecer a recompensa ou o contrário. E essa é uma das bases da criação. Então, se Hashem ele retira completamente a opção da pessoa de ir para o lado errado, ou seja, se ele acaba com todas as opções, destrói completamente qualquer lógica, qualquer abertura que a pessoa possa ter de escolher o errado, ele está retirando o livre-arbítrio. Significa que agora eu só tenho uma escolha. Só tenho uma escolha certa a se fazer. E a escolha errada? Impossível. Então, assim, o livre-arbítrio é cancelado. Então, Hashem deixa espaço para as pessoas ruins, por menor que seja, deixa espaço para que, se elas quiserem, elas ainda vão ter condição, ainda vão ter alguma lógica na qual se apoiar para escolher o lado errado. A gente vê muito bem isso aqui nessa história. Apesar de ter destruído todos os deuses e colocado todo o Egito no chinelo, no chão, durante um ano, não, ainda tem uma estatuazinha ali, ainda tem uma estatuazinha, talvez isso ainda vai salvar a gente, talvez isso é a nossa salvação. Por menor que fosse a probabilidade, Hashem deixou esse caminho aberto para eles se apoiarem nela. Porque está escrito na Torá que pelo caminho que a pessoa quer ir, Hashem permite. Você quer ir por um caminho de Hesed, por um caminho de Torá, você quer ser tzadik, Hashem vai abrir as portas para você e vai te ajudar e você vai crescer e ter brahá na sua vida. Vai se aproximar de Hashem cada vez mais, meditar num olam habá, num mundo vindouro incrível. Mas, se a pessoa, Chas v'Shalom,
quiser ir pelo caminho contrário, quiser fazer averot, fazer pecados, ser uma pessoa ruim, agir de forma errada, negar Hashem, se ela quiser ir por esse caminho, Hashem também deixa ir, porque está tudo baseado no livre-arbítrio da pessoa. Aqui os egípcios escolheram o livre-arbítrio, tiveram um espaço para fazer a escolha errada, por menor que fosse a probabilidade de estarem certos. Enquanto, por outro lado, os Yehudim, Baruch Hashem, abriu o mar para eles, eles passaram. E nossos inimigos foram afogados por terem feito a escolha errada. Zerat Hashem, que a gente consiga olhar isso e sempre analisar as coisas de forma racional, de forma calculada. Não deixar se levar pelo ego, pelo orgulho, pelas pré-definições que a gente tem, como por exemplo os egípcios, que não queriam abrir mão por conta do ego, por conta da busca da riqueza, por conta da busca do controle, não quiseram abrir mão das crenças deles, orgulho, nossa cultura, nossos deuses, não quiseram abrir mão e, por conta disso, acabaram escolhendo um caminho obviamente não correto, que era contra o Am Israel, contra o Deus dos judeus que estava ali se revelando de forma absurda como nunca na história. Vamos pensar, sempre que a gente vai tomar uma decisão, analisar Hashem, se a gente quiser, Haz Shalom, Deus nos livre, mas vai permitir a gente tomar a decisão de ir para o lado errado se a gente assim decidir, assim a gente quiser. Então vamos sempre se consultar, pegar orientação, tentar de forma verdadeira e honesta fazer o melhor, rezar para Hashem. Hashem, eu quero tomar as decisões na minha vida de forma consciente, ir pelo seu caminho, eu quero escolher o caminho certo, me ajuda a tomar as decisões certas. Assim, Bezrat Hashem, cada vez mais a gente vai crescer na vida, ter brahá na nossa vida e se aproximar de Hashem, Bezrat Hashem. Até a próxima.